Boa noite, irmãos. Vou pedir o pessoal de mídias para colocar o slide aí. Ok? Abra sua Bíblia então, por favor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. O texto vai ser projetado, mas como nós vamos ler o capítulo inteiro, é muito importante que você mantenha a sua Bíblia aberta para que você possa voltar ao texto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. A versão que nós vamos usar é a NVI, por isso que o texto também fica projetado. Você pode ler, acompanhar na sua versão, não é muito diferente. Se você não tem Bíblia em papel, eu tenho certeza que você tem um celular. E hoje a maioria dos smartphones aceita bem um aplicativo de Bíblia. Então baixa lá, é fácil, simples. Você pode ter a Bíblia em qualquer idioma, né? A custo zero. Então a Bíblia está bem disponível, né, para nós. Achou o texto? Se tem alguém do seu lado que não tem o texto, eu queria pedir que você compartilhasse, olhasse mesmo, para que a pessoa pudesse ter acesso ao texto sagrado. Antes da leitura, vamos orar mais uma vez? Maravilhoso bom Deus, nós vamos ler Tua palavra agora com o intuito de meditar nela. E a nossa oração sincera é que o nosso coração não seja duro, insensível, e nem esteja cheio de pressupostos ou de ideias fixas, que não nos permitam fazer ouvir a voz do Senhor, e nem nos tornem desobedientes à Tua voz. Pedimos mesmo, Pai, que o nosso coração esteja quebrantado para isso. Por isso contamos com Teu Santo Espírito. Contamos com que o Senhor fale ao nosso coração. É a nossa oração, Pai. A todos nós, precisamos crescer em obediência, precisamos crescer no relacionamento contigo, e que esta noite seja muito especial para nós, não simplesmente por toda a festa que já tivemos e ainda teremos, mas principalmente pelo compromisso, pelo passo que damos em direção ao Senhor Jesus, entendendo que não fazemos isso por nós mesmos, mas que fomos quebrantados pelo amor dEle. Entendemos, Pai, que o Senhor mesmo nos ama e que esse amor pode ser musicalizado, explicado, mas na verdade nunca conseguiremos entender a dimensão e a profundidade deste amor por nós. O fato é o que o Senhor nos ama, que possamos ouvir então a Tua doce voz, entendendo que é o Pai de amor quem fala a todos nós. Em nome de Jesus oramos, amém. Vamos fazer leitura alternada, eu leio os versos ímpares, você responde com os versos pares. Esteja bem atento à projeção, porque às vezes um verso está também no segundo slide, né? Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar pelo único Espírito. A outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo,
assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou o olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra, e os membros em que nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros dela que tinham falta. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Leia comigo. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Que Deus mesmo nos abençoe com a sua palavra que foi lida. Irmãos, todos nós temos uma expectativa quando pensamos em uma igreja. Há dentro de nós um sentido de que o que queremos encontrar naquela comunidade. Se você já é evangélico, você tem a sua comunidade, há coisas na sua igreja que lhe agradam. Certamente há coisas também que lhe desagradam. E muitas vezes nós mudamos de comunidades para outra comunidade evangélica, porque visualizamos e vislumbramos, entendemos que em determinada comunidade deve existir algum aspecto que seja interessante. Isso tudo é muito curioso, entender que as pessoas têm vontades e nós precisamos estar atentos a isso sim. As pessoas têm necessidades, mas há um risco muito grande em tudo isso. É que nós passamos a tratar a igreja como uma terceira parte, um ambiente que não é feito por nós. É como se fôssemos encontrar um lugar em que esse lugar tivesse tudo o que nós desejamos. Mas não paramos para pensar que igreja é um lugar construído. Eu não estou falando de tijolo. A igreja, assim como a nossa casa, é um lugar que a gente se constrói, que a gente pensa junto, que a gente planeja junto, que a gente erra, que a gente acerta, mas é um lugar construído com ações. Então, quando a gente pensa o que eu quero encontrar na igreja, eu corro o risco de não pensar qual é o meu papel nisso. E aí, quando olhamos para a igreja de Corinto, há uma coisa muito interessante, porque a igreja de Corinto, se você já teve a oportunidade de ler a Bíblia, especificamente o livro, a carta de Paulo aos Coríntios, né? E são duas conhecidas por nós, mas certamente existiram outras. Falo isso porque na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, ele disse: em carta que já vos escrevi, não chegou até nós, não temos conhecimento, mas Paulo escreveu. Talvez Paulo tenha escrito tanto para essa comunidade pelos problemas que existiam nessa comunidade. A igreja de Corinto não era uma igreja fácil em nenhum aspecto. Era uma igreja muito complexa em muitos aspectos, desde os pecados mais bárbaros que você possa imaginar. E eu não estou aqui chutando nenhum pecado não, tenho certeza que você vai ficar escandalizado.
Filhos tinham relacionamentos sexuais com suas mães. Pesado, né? Isso se ouvia falar do lado de fora. Assim não existia nem o princípio de moralidade dentro daquela comunidade. Era muito corrompido, os valores estavam muito distorcidos. Existia a festa do ágape, o que nós conhecemos talvez hoje como Santa Ceia, mas a festa era muito maior. É como uma festa que vamos ter depois do culto, né? A noite do empadão era a noite do ágape. Só que as pessoas levavam o empadão e elas guardavam seus empadões, pensando, né? Será que vai ter para minha família? Então ela guardava o seu empadão, distribuía entre seus filhos, para que não fosse distribuído para os outros. É aquela coisa mesmo, farinha pouca, meu pirão primeiro, e era assim mesmo. Então quando Paulo, ele por exemplo chama a atenção, no capítulo anterior, né, no capítulo 11, sobre a Santa Ceia, ele diz assim, quando vocês se reúnem é para o amor que vocês celebram? Não, não pode ser. Como é que vocês dizem que se reúnem para o amor, e quando vocês têm que repartir, a única coisa que vocês não fazem é repartir? Então nós temos aqui em Corinto um exemplo de muita coisa que não deve se fazer. Eu fico até muito preocupado, né? A gente cuida do processo de discipulado, e às vezes as pessoas perguntam assim, pastor, a gente começa a ler a Bíblia por qual livro? 1 Coríntios é um livro que a gente não diz para neófito ler. Não contando que a palavra não tem poder para transformar, mas é um livro que precisa ter muito cuidado. Porque quando você percebe que tudo isso está acontecendo numa comunidade eclesiástica, o que acontece naturalmente com as pessoas? Elas se afastam, porque elas não imaginam que aquilo acontece. Mais uma vez, nós criamos expectativas com relação à comunidade, né? Mas nós não pensamos assim, o que eu faria no lugar dele? Será que se nós estivéssemos ali na comunidade de Corinto, a igreja seria diferente? O que aconteceria? Será que eu pediria carta de transferência? Vou para a igreja de Éfeso, para a igreja de Filipos, a igreja de Colossos, são igrejas muito mais crentes que a igreja de Corinto. Ou você permaneceria ali e lutaria por aquela comunidade? Pensamento mais comum qual é? Tá ruim, faz o quê? A gente vai para outra. Pobre do pastor de Corinto, né? Ficaria ali lutando com pessoas difíceis, trabalho difícil, muita coisa para fazer, muitos problemas para resolver. E pensando nisso, irmãos, que a igreja é algo que construímos, eu pensei nesta noite muito sobre o privilégio que eu tenho de falar no aniversário da igreja. O Roberto falou. Vou fazer aqui um parêntese, não é foco do sermão. A nossa igreja chama Igreja Presbiteriana Tomás Coelho, nós estamos em Cavalcante, né? Até piada numa página chamada Cavalcante da Depressão eu já ouvi sobre o nome da nossa igreja. Quem faz isso não entende nada de história. O conselho da igreja, inclusive, preservou que o nome continuasse com TH e Z. Nem existe mais TH no nosso português. Mas fizemos isso de propósito. Porque nós nascemos em 1914. Nós temos 103 anos de idade. Nós não somos um jovem que nasceu outro dia e que pode agora colocar 2 N's, 2 Y, 2 H's no nome. E ele faz o que quer do nome, né? Nós nascemos em 1914. Projeto de plantação. Ainda naquele tempo não se chamava bairro, se chamava paróquia de Tomás Coelho. Então você pensa, quem estava aqui em 1914? Nenhum de nós, né? Mas o que eu estou falando, pense no bairro, quem estava aqui? Não existiam outras igrejas evangélicas. Por isso que o projeto de plantação aconteceu. O Manuel, né, Farias, ele vai relatar lá no início, né? A ausência, a possibilidade de evangelização, quantas casas podem ser alcançadas. A prefeitura faz o que quer no nosso tempo. Ela empurra estação de trem, ela muda o nome de bairro, e aí a gente acaba perdendo a identidade. Hoje somos Tomás Coelho, estamos em Cavalcante. Mas o problema não é nosso, o problema é da prefeitura do Rio, né? Assim como eu cheguei lá em Realengo, se chamava Jardim Novo. Agora ninguém fala mais Jardim Novo, agora tudo virou Realengo, né? Assim como freguesia nunca foi um bairro. Tudo se chamava freguesia de Madureira, freguesia de Jacarepaguá, freguesia da Penha. Mas agora decidiram que freguesia é um bairro. Momento cultural, né, no sermão. Fecho parêntese.
Nós chegamos aqui em 1914 e a proposta é, o trabalho foi plantado, pessoas passaram, outras pessoas chegaram, e o que eu penso é, por que eu estou aqui hoje, né? E a pergunta que eu me fiz, eu não quero trazer um sermão para você no sentido das minhas expectativas, mas pensar o que o Fábio quer, o que Deus quer do Fábio, né? Então, a ideia, eu quero que você coloque aí o tema, pode botar o pessoal dos slides? O que Deus espera de mim. Então, tem 3 coisas que eu separei aqui no texto de Coríntios 12. Primeiro, é alinhamento. Você pode ler comigo? Alinhamento. Se você não é crente, ou se você é crente, eu queria que você pensasse uma coisa comigo, e talvez você vai concordar. Os evangélicos são muito complicados. Sabe por que são complicados? Quantas igrejas nós temos ali da cabine da polícia, no início da Silva Vale, até Cascadura, até a Sidone Paz? Quantas igrejas? Eu fico me pensando, o cara que passa de carro nunca entrou em nenhuma delas. Ele diz assim, cara, essa se chama isso, essa se chama aquilo, essa tem um nome curioso. Essa aqui está iluminada, essa aqui está com vidro, isso aqui parece um mausoléu, estou falando da nossa, né? Essa aqui parece um mausoléu, está tudo escuro, que lugar sinistro, o que eles fazem ali dentro, né? Caramba, o que é aquilo? Por que tem aquilo? Por que uma é pequenininha? Por que a outra é grandona? Por que tem esse nome? O que é pebisteriano, né? As pessoas brincam com o nome, né? Elas fazem um monte de coisa. E assim como também a gente faz brincadeira com o nome das outras. Eu fico pensando que a gente tornou o evangelho um negócio muito difícil, muito complicado. Somos tantas igrejas, tantas propostas, tantos oferecimentos, que acabamos fazendo aquilo que nunca Deus quis fazer, que é a gente abre uma porta para oferecer para as pessoas o que elas querem, mas não colocamos nela a expectativa de que elas precisam ter o desejo de construir ambientes dados por Deus, e que elas têm participação nesse processo de construção. E se eu penso nisso, eu penso que Deus tem um projeto, e eu entro nesse projeto de Deus, eu vou me alinhar ao projeto de Deus. E aí tem uma expressão que Paulo usou aqui, irmãos, no início do capítulo 12, e na maioria do capítulo 12, que me chama muita atenção. Várias vezes ele repetiu que existe quantos espíritos? Um só, há um só Espírito. Porque em um só Espírito, porque em um só Espírito, porque em um só Espírito. Isso me chama muita atenção, porque esse é um assunto muito difícil na comunidade cristã. Quando a gente diverge, a gente separa. Dificilmente a gente senta e resolve as divergências. Dificilmente. Eu estou falando isso dentro de casa. Marido e mulher, quando divergem, eles ficam bicudos um com o outro. Quando o bico dura muito, existe um papel chamado divórcio. E aí eles se separam porque não há mais condições de estar juntos. Eu não estou aqui analisando as situações e as razões para se divorciar. Estou apenas pensando na ideia de que não se tem um acordo. Não há acordo. Às vezes se senta com 2 pessoas, elas pensam diferentes. Engraçado que a gente não pensa que 2 pessoas podem estar certas, né, sobre o mesmo assunto. Nós pensamos sempre que um está certo, se eu estou certo, o outro está errado. Mas não necessariamente. Não necessariamente. Olha o que Paulo está dizendo, né? Quando ele diz, há diferentes dons, o Espírito é o mesmo. Diferentes ministérios, o Senhor é o mesmo. Diferentes formas de atuação, Deus é quem efetua tudo em todos. Ele começa a dizer que pelo mesmo Espírito, que pelo único Espírito, porque pelo Espírito, e é um único Espírito. E o que Paulo está querendo dizer é que nós estamos debaixo do mesmo Espírito, então precisamos estar alinhados. Nós criamos tanta diversidade evangélica, tantas comunidades diferentes, que a pergunta que nós precisamos nos fazer é, nós somos um único povo? Somos um único povo? Às vezes não é isso que parece. Não parece isso. E o que eu estou propondo então? Irmãos, primeiro resolver dentro de casa, né? Acho que precisa estar claro dentro de nós, se há um único Espírito, eu preciso pensar que Deus coloca no outro aquilo que eu não tenho. Então, quando o outro pensa diferente, isso não é espírito de confusão, vem de Deus. Deus decidiu nos fazer diferentes.
Mas Deus nunca disse, separem-se. Deus disse, permaneçam juntos, em um só Espírito. Então é preciso que eu pense que Deus espera de mim um alinhamento, ou seja, eu vou me deparar com opiniões que eu não concordo, com propostas que são difíceis para mim. Quer ver um exemplo? Nós estamos com um projeto chamado Junto Mudando a Cidade. Tivemos ontem uma reunião, um treinamento, muito bom por sinal, com o Vandinho, sobre drogas. Como vamos lidar com isso? A gente não pode fechar os olhos. Se chega domingo de manhã em Cavalcante, o que não faltam são jovens com garrafas de álcool na mão. Sejam drogas lícitas ou ilícitas, eles estão fazendo uso, eles estão se perdendo. Eu não vou de encontro ao baile só porque me incomoda, eu não consigo dormir. Eu vou de encontro ao baile porque eu sei que existem jovens lá que são de Deus, mas que ainda não conheceram o amor de Deus. Eu preciso ir ao encontro deles. Sair da minha comodidade, e para mim é tão cômodo mesmo que eu nem ouço, porque eu moro em Realengo, né? Mas assim, é preciso que isso me incomode para que eu saia de casa, assuma um compromisso, porque Deus me chama. Mas eu falei ontem com eles aqui, isso não é um assunto fácil para mim. Irmãos, eu brinquei assim, eu nasci quadradinho, né? Eu sou de família cristã. Eu nunca fui para o mundo, não sei o que é beber, não sei o que é usar droga, não sei o que é fumar, não sei nada disso. Ontem saímos do carro, eu e Vandinho, dei carona para ele, e ele olha para o chão e diz assim, olha, isso aqui é de quem usou cocaína. Eu falei, o quê? Mas eu não conheço, não sei nem como abordar, não faço a mínima ideia. E para mim é tão assustador que pode ser mais fácil dizer, não quero me envolver com isso. Mas Deus está dizendo que Ele coloca pessoas diferentes, que pensam diferente de mim, com dons diferentes, para alcançar gente que seja diferente de mim. Sejam bem-vindos os diferentes. Porque Deus criou diversidade. E aí, quando nós pensamos nesse alinhamento, é muito importante pensar como eu vou quebrar esse alinhamento, como eu vou quebrar essa divergência, nessa divisão, e como eu vou me alinhar. Tem um autor chamado James Bryan Smith, que ele fez uma proposta, eu li durante essa semana, eu queria fazer para você. Eu queria que durante essa semana você passasse por alguma igreja, pode ser daqui do bairro, fora do bairro, uma igreja que você se perguntasse, por que essa igreja existe aqui? E você orasse por aquela igreja durante uma semana. Ore por ela. Peça a Deus de abençoar o pastor, a liderança da igreja. Às vezes ali há um pastor triste, enfraquecido, lutando muito, abriu a garagem da sua própria casa para pregar o evangelho, fez isso de boa vontade. Às vezes ele não tem a estrutura que nós temos, ele sonharia ter os músicos que nós temos, as televisões, os bancos, ele não tem. Ore por ele, para que Deus abençoe, para que Deus ajude, para que Deus mande gente. Abra o seu coração e diz assim, Senhor, você tem que mandar gente, nós temos bastante gente, manda gente para essa comunidade. Difícil orar assim? Talvez porque ela quebre em nós aquilo que nós muitas vezes mantemos, que é ter a nossa visão, a nossa opinião do que nós estamos certos. Há um Espírito, um só Espírito. Precisamos ter a orientação desse único Espírito. Então eu quero pedir para você, dentro de casa, fora de casa, não divida, nunca. Una, sente, fale sua opinião, discorde, concorde, acerte, mas nunca separe. Quando a gente separa, a gente não fez aquilo que Deus nos mandou fazer, que é viver como um corpo. E aí a segunda coisa que Deus espera de mim, além do alinhamento, é envolvimento. Há uma coisa muito interessante. O povo presbiteriano adora discutir teologia. Não sei se isso é para os mais jovens, ou se isso é de forma geral, mas a gente tem aqui na igreja um público que adora discutir assuntos polêmicos, perguntas que me fazem. Pastor, nós acreditamos que os dons, por exemplo, de curar, ou disso, daquilo, cessaram ou não cessaram? E a gente tem uma predisposição a responder que eu creio que cessaram, ou eu não creio que cessaram, e eu não vou responder aqui isso. Eu quero lhe chamar a atenção para uma coisa. Eu, Fábio,
Eu, Fábio, não tenho o dom de curar. Não tenho. Pelo menos até hoje. Pode ser que Deus, em determinado momento, por necessidade, coloque diante de mim uma realidade e Ele coloque no meu coração, Fábio, fale isso. E eu falo. Mas até hoje nunca me deparei com uma situação em que precisasse usar aquilo ou sentisse mover de Deus. Mas se eu tenho tanta clareza que eu não tenho o dom de curar, a pergunta que eu fico me fazendo é, por que eu vou ficar discutindo? Tenho ou não tenho o dom de curar? A pergunta que eu preciso fazer é quais são os dons que eu tenho, não os que eu não tenho. Mas a gente pergunta sobre os que não tem. Você não deve perguntar sobre os que não tem. Olha para você e pergunta assim, Senhor, qual é o dom que eu tenho? O que você não tem, não tem. Acabou, está resolvido. O que não tem remédio, remediado está, já está curado. Então a gente não precisa ficar perguntando cessou, não cessou, cessou, não cessou, tem, não tem, faz isso, faz aquilo. Não. Pergunta assim, Deus, o que o Senhor colocou em mim para eu fazer? É de curar? Irmão, cura. Ok. A gente precisa encaixar isso na liturgia da igreja de Tomás Coelho. Difícil tarefa. Mas, se é de Deus, ok, tudo bem. Mas o que eu quero lhe dizer é, quando eu entendo que há um papel dentro dessa minha comunidade, eu preciso entender que Deus me chamou para trabalhar nela, eu preciso me envolver. A pergunta era assim, ou a questão principal, é que existia gente muito à frente da comunidade, e quando há gente muito à frente, o que naturalmente acontece com outras pessoas? Elas recuam, elas se afastam. Tem gente que nunca virá à frente e dizer assim, pastor, eu gostaria de fazer isso. Nunca. É preciso aquele olhar pastoral, tipo de águia, para perceber vontade, discernir coração, para perceber que a pessoa precisa ou quer fazer, ou tem vocação para aquilo. É preciso que às vezes ela seja colocada, testada, experimentada, para que ela possa sentir se sabe ou não fazer aquilo. Mas o fato é que muitas vezes nós entregamos aos outros aquilo que deveríamos fazer, ou que Deus nos mandou fazer, e eu acabo não me envolvendo. Irmão, o que Deus espera de mim é que eu me envolva. Por isso que Paulo está com aquela discussão. Todo mundo aqui é olho? Não, tem gente que é pé. Quem é pé aqui? Ele está fazendo isso com a igreja de Corinto. Quem é pé? Ninguém é pé. Alguém precisa ser pé, irmão. Como é que o corpo anda? Quem é a canela? Quem é o tornozelo? Vamos parar por aqui, né? Quem é isso? Quem é aquilo? Então, quando eu me descubro, eu digo assim, eu tenho um lugar nessa comunidade, então eu participo, eu trabalho, eu me envolvo. Às vezes o nosso olhar é muito focado sobre o que existe aqui dentro da igreja. Aqui a gente tem acolhimento, mídias, música. E aí você imagina, né? Alguém que é tímido, não sabe mexer no computador e é desafinado. Resposta básica para ele é, não tem lugar nessa igreja. Mas não tem? Claro que tem. Deus colocou dons que só você tem. Às vezes você é o olho, às vezes você é o cotovelo, às vezes você é o dedo, o antebraço. Você tem lugar na comunidade. E eu preciso dizer isso para mim mesmo. Eu tenho lugar nesta comunidade. O que Deus espera de mim é, Fábio, descubra os seus dons e se envolva. Não existe gente sem lugar. Não existe isso. Senão eu vou continuar com a expectativa de que as pessoas precisam me atender, essa comunidade precisa me atender, eu não vou entender o que eu posso fazer por essa comunidade. É tão sério o envolvimento, que Paulo está dizendo que a gente precisa entender o que o Espírito está dizendo, o que esse Espírito está discernindo, e a gente precisa estar em contato com esse Espírito, e talvez seja uma coisa assim, algumas pessoas dizem isso, se o Espírito quiser que eu faça, é Ele que me mande fazer. Ou então, se Ele quiser que não faça, é Ele que me impeça de fazer. Nem sempre isso acontece. E não acontece pelo seguinte, porque o papel de Deus é instrutivo, não impeditivo. Deus o tempo todo nos instrui acerca de sua vontade, o que devemos fazer, o que não devemos fazer. Então Ele não fica assim, segurando a minha mão, Fábio não faça, Fábio não faça, Fábio não faça. Ele diz assim, não. Segura aí, não fale, não faça isso. Ele diz o que eu tenho que falar, Ele diz o que eu tenho que pensar, Ele diz o que eu não tenho que falar. Ele diz exatamente isso.
Só que acontece um fenômeno interessante, irmãos. O Espírito pode não ser escutado por nós. E mais, Paulo diz que a gente pode apagar o Espírito. Isso está em Tessalonicenses, capítulo 5. E quando você pensa em por que a gente pode apagar, porque a imagem que vem para mim é de uma vela, né? Se apaga. Mas é interessante que quando o Espírito Santo aparece em Atos capítulo 12, ele aparece em forma de língua de fogo. Então o Espírito tem a ideia de fogo, então por isso que Paulo diz que ele pode ser apagado. Apagado aqui é esquecido, deixado de lado. Então eu preciso estar muito atento, porque às vezes o Espírito está dizendo, faça isso, peça perdão ao fulano, se reconcilie com outro, se envolva com isso, alcance fulano, prega o evangelho para o fulano, e eu posso estar assim, não vou escutar nada. O Espírito de Deus pode estar falando. Provavelmente o problema está aqui, na nossa audição. Temos muita dificuldade de ouvir. Pelos ruídos que temos internamente, pelos ruídos que temos externamente. Então o que Deus espera de mim é que eu me envolva, que eu me dê o máximo, irmãos. E aí, essa semana eu me deparei com uma questão, contei na quarta-feira, disse que contaria hoje, e uma situação que tem me incomodado, estou orando por isso desde terça-feira. Não estou dizendo aqui antecipadamente que vou fazer alguma coisa de trabalhar, mas estou orando por isso. Na terça-feira esteve aqui o pastor Jefferson. O pastor Jefferson é um pastor da Assembleia de Deus, ele tem dado o curso, ele deu o curso de empilhadeiros, de operador de empilhadeira, ele dá o curso agora de máquinas pesadas. É um curso que existe na nossa igreja, um curso profissionalizante, foi bastante divulgado. E aí, na terça-feira, o pastor Jefferson, quando desceu, da escada, ele encontrou a mim e o Roberto, ele me parou ali e disse assim, pastor Fábio, eu preciso de ajuda, o Roberto está aqui de testemunha. Eu queria convidar você para ir me ajudar no ministério em presídios. Eu disse, o quê? E ele disse, em Bangu, no complexo de Bangu, existem 27 presídios. Eu falei, como assim, pastor? Não é até Bangu 10, que 27, de onde tem 27? Ele tem 27 presídios. O presídio que eu atendo tem 3.200 crentes. Ouviu? 3.200 crentes evangélicos estão presos. Fiquei assustado, porque o número era grande em todos os aspectos, Ele disse assim, pastor, e Deus tem me incomodado com isso, e ele colocando diante de mim, eu queria que você pedisse, porque o diretor essa semana me chamou e fez uma observação, eu sei que ela é desmedida, é sem pensar, mas foi uma facada no meu coração. O diretor disse, abre aspas, não quero aqui julgar a palavra do diretor, as igrejas não têm trabalhado nos presídios, porque daqui não saem dizimistas ou ofertantes para os seus projetos evangélicos. Se está certo ou não, nós estamos fazendo alguém tropeçar. Duríssimo. E aquilo me incomodou tanto, que assim, eu falei na quarta-feira aqui no estudo, vocação que eu tenho para trabalhar em presídio, irmãos, é a mesma para trabalhar com drogados. Zero. Nunca entrei num presídio, não faço nem ideia. Nunca entrei, não me sinto chamado por Deus para fazer isso. Não sei se não faço por reserva, por timidez. Eu não estou dizendo que está certo ou errado, eu estou dizendo assim, Fábio nunca foi. Mas desde terça-feira eu tenho orado por isso. Porque se Deus quer que eu esteja lá e Deus está me capacitando para estar lá, eu preciso estar lá. E talvez seja muito simples para o Fábio dizer assim, eu não tenho vocação, por isso não vou, ponto, fechei a porta. Mas talvez o Espírito esteja dizendo, Fábio vai, Fábio vai, Fábio vai, Fábio vai. E eu tenha simplesmente dito durante toda a minha vida, não quero ir, Senhor, não quero, é muito difícil. Então o que eu quero dizer é que da mesma forma que eu posso dizer, não, Senhor, eu não quero ir, você talvez também esteja dizendo para muitas coisas, eu não quero. Mas Deus está lhe chamando para se envolver. Há um último aspecto que Deus espera de mim, que é o crescimento. Leia comigo. Crescimento. Eu tenho um problema familiar congênito, uma doença, que se chama glaucoma. Todos os anos eu preciso
ir a um oftalmologista, fazer a minha pesquisa de campo visual. É um exame chatinho, que ele começa a piscar umas luzes dentro de uma cabine, e as luzes piscam aqui para ver se você está enxergando, né? Se você tem campo visual, porque quando você põe sua mão aqui, você vê sua mão, né? Embora esteja... Tem gente testando aí, vai testar depois do culto também, faz parte. E o problema do exame é que às vezes eu vejo que luzes estão piscando, mas elas não piscaram, né? É um negócio doido, porque as luzinhas ficam piscando, e às vezes eu tenho a sensação que elas piscaram o médico. Eu não apertei nada. Aí eu falei, não, desculpa, estou vendo além, né? Meu tio, João, morreu com glaucoma no estágio bem avançado. Ele veio aqui à igreja várias vezes, e ele ficava muito envergonhado, inclusive não queria vir à igreja, porque várias pessoas queriam apertar a mão dele e falavam assim, oi, seu João, e estendiam a mão. E ele nunca estendeu a mão para ninguém, não é que ele era mal educado, ele só não enxergava. Ele enxergava um quadradinho assim na frente, só conseguia ver o rosto, então para ver sua mão ele tinha que fazer assim. Difícil isso, né? Significa que a gente tem a tendência na vida, naturalmente, por questão de organismo e também na vida espiritual, de ir diminuindo o nosso foco de visão. A gente vai reduzindo o nosso foco, ele vai apontando, às vezes, para coisas que nos interessam, nos chamam a atenção, que são importantes para nós, que a gente gosta. Então, quando a gente gosta, a gente dedica várias horas do tempo. Assim, ninguém reclama assim, puxa, caramba, hoje eu gastei 4 horas no Facebook. Nunca vi ninguém reclamar. Quando você passa aquelas horas no Facebook, você passa com prazer, desliga o celular, fica feliz. Fez bem. Estou dizendo que está certo ou que está errado. Mas você gasta horas com aquilo que lhe importa. Paulo encerra esse texto com uma expressão muito interessante. O último versículo, ele diz assim, busquem com dedicação os melhores dons. A primeira coisa que me chama a atenção é buscar. Se eu preciso buscar, é que alguma coisa está perdida. Ninguém busca o que está à vista. Eu não posso lançar aqui na igreja, irmãos, busquem a mesa do salão. Mas se eu dissesse assim, irmãos, perdi a chave, busquem para mim. Vocês vão buscar porque ninguém sabe onde está. Então tiraríamos os bancos, cadeiras, porraríamos para o lado. E aí a pergunta é, ou a questão, não é só buscar, ele diz assim, busquem com dedicação. Tem coisa que a gente busca e não tem jeito. Um dia eu perdi as minhas chaves da igreja, fiquei doido, né? Um molho de chaves enorme. E aí perdi. Primeira coisa que a gente fala é assim, mulher, onde você colocou a chave? Isso é óbvio, né? Eu te dei a chave. Brincadeira, irmãos. Rosinha, você viu a chave? Pelo amor de Deus, Rosinha, cadê a chave? Irmão, nunca encontrei a chave. Talvez quando Jesus voltar, deparei com a chave. E aí não encontrei mais a chave. A chave ficou perdida. Quando você perde a chave, você vai lá, faz outra, não teve jeito, tive que fazer um molho novo. Hoje sou muito precavido, ando assim. Quando algum membro da igreja, pastor, me empresta sua chave, eu fico assim, eu dei para ele, eu dei para ele, eu dei para ele. Porque se eu esquecer que eu dei para você, eu estou lascado, né? Aí recebi, guardei. O negócio, uma mensagem, não é nem subliminar, é afirmativa mesmo, para gravar. Só que tem coisas que você precisa encontrar, do tipo, está vindo para a igreja, quem tem carro, não estou encontrando na chave do carro. Você larga para lá? Não, você fica... Ou então sua carteira, com dinheiro, você precisa pegar um ônibus, né? Ou entrar nele, como diria o reverendo Oliveiras. Você precisa entrar no ônibus, pagar a passagem. Então, se você vai pagar a passagem, você precisa de dinheiro ou cartão. Se você não tem, como é que você vai fazer? Você precisa encontrar. Então, é aquela busca que não para, não cessa. Então, quando Paulo diz busque com dedicação, ele diz assim, vocês não vão encontrar esse ponto final. Continuem buscando, buscando com dedicação. Continuem buscando. Eu queria perguntar, você está buscando? O quê? E ele diz, os melhores dons. Acho muito interessante isso, porque os melhores dons dá aquela ideia assim, o que é melhor, né? Melhor é mais legal, mais proeminente, que chame mais atenção. Os jovens, meninos, quando estão vocacionados para alguma coisa, eles nunca dizem, eu quero
trabalhar com... Ele diz, eu tenho chamado para ser pastor, porque é aquilo que está no dia a dia deles, está diante dos olhos. As meninas nunca têm vocação para ser pastor na igreja presbiteriana. Nunca fui procurado por uma menina que dissesse assim, pastor, eu tenho chamado para ser pastor. Percebeu que muitas vezes o ambiente denominacional até dita como a gente forma as pessoas, porque existem mulheres com, não estou falando de ofício de pastor, ser pastor e PB. Eu estou falando ter dom de cuidar de gente, isso é dom de pastorado. Às vezes não parece uma conexão simples, porque isso não é dito no dia a dia. Então, às vezes a gente tem essa questão de o dom proeminente, aquilo que mais me chama a atenção, então esse é o melhor. Mas se a gente continuasse a ler a carta aos Coríntios, Paulo vai dizer que o problema da comunidade de Corinto é qual? A falta de amor. Eles dizem assim, vocês podem fazer tudo, meu irmão, mas se não tiver amor... A comunidade de Corinto era uma comunidade atuante, e é tão atuante que você precisa conectar a poesia de Paulo em 1 Coríntios ao que a igreja faz. Por que ele diz? Ainda que eu fale a língua dos anjos, qual o fenômeno que acontece em Corinto? Falar em línguas. Ele diz, se eu não tiver amor, não vale de nada. Ele continua, ainda que eu distribua meus bens aos pobres, a comunidade de Corinto não faz isso? Sem dúvida. Se não tiver amor, não adianta nada. Ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado vivo, se eu não tiver amor, não adianta de nada. Então, quando Paulo diz, não adianta fazer, é como a gente faz. Então, por isso que eu coloquei a palavra crescimento, irmãos, porque a gente precisa crescer, melhorando e aprimorando o que a gente faz, crescendo em amor. O que Deus espera de mim? É que o meu coração a cada dia pegue mais fogo, irmãos. Amém? A tendência que a gente tem é esfriando. Casamento. Casais, muito tempo casados, 40 anos. Olha um casal, acabou de casar, mão dada, senta do lado, puxa a cadeira, tal lá, faz carinho, abraça durante o culto, alisa a cabeça, aquela coisa toda, tal. 40 anos casados, 3 metros de distância, né? É assim que anda, a maioria deles, anda 3 metros de distância. Um faz uma pergunta, eu digo, já falei isso. Assim, algumas coisas vão se perdendo, né? Acabam como grandes amigos na vida. Mas vai perdendo o aspecto de, ai, mulher bonitona, gente, vamos tirar uma foto, uma selfie. A gente vai perdendo essa paixão. E quando Paulo diz assim, continuem procurando, procurem com dedicação, não percam isso, fazer as coisas da melhor forma possível, os melhores dons, façam tudo com amor, independente do que você faça. Porque esse irmão, o cara é cotovelo, mas ele reclama, daí ele só sente dor, irmãos, ele nunca sente prazer em trabalhar no corpo. É aquele cara que incomoda o corpo, ele sofre, faz todo mundo sofrer. Ele vira bico de papagaio, ele vira tudo, menos algo que traz prazer. Crescimento, alegria, prazer. Então, o que Deus espera de mim? Alinhamento, envolvimento e crescimento. E aí eu quero convidar você a um desafio prático muito interessante. Você que está aqui nesta noite, pode colocar. Eu queria muito que você pensasse no seu engajamento com Cristo Jesus. Eu sei que tem gente aqui que não caminha com Cristo Jesus, nunca caminhou. Não é o que você espera da igreja. Deus tem expectativas com relação a você, talvez mais do que você espere dele. Deus quer que você se envolva com ele, que você se relacione com ele. Você já está envolvido com Cristo? Pensa mesmo, se alinha, se envolva, cresça, busque mais amor naquilo que você faz. Mas é preciso pensar o que Deus espera de mim. Nossa igreja pode fazer 100, 200 anos, mas ela só fará isso e a gente só vai celebrar quando eu chegar aqui nesse ambiente pensando, Senhor, eu estou entregando ao Senhor tudo o que o Senhor espera de mim. Isso é festa, irmãos. É entender que eu estou nas mãos de Deus. Eu queria que você se engajasse nisso. Quero convidar você a esse desafio. E como eu sempre faço, eu quero que você ore por isso agora. Que você coloque diante de Deus aquilo que Deus falou para você. Que você tome uma decisão.
Sempre é importante tomar uma decisão de descobrir o dom, de se envolver, de colocar, de resolver, de perdoar, de pedir perdão, de acertar, de alinhar, de orar por aqueles que são diferentes. Coloque algo diante de Deus, ore por isso, né? Deus espera de você uma atitude. Fale com Ele. Maravilhoso, bom Deus, que possamos ouvir a Tua voz, Pai. Entender que uma igreja não é construída de paredes, de tijolo, de concreto, mas uma igreja construída de pessoas comprometidas com o Senhor Jesus. Então, o Senhor espera algo de mim, dos meus irmãos, que precisamos colocar diante do Senhor. Não é aquilo que queremos que o Senhor faça, mas aquilo que o Senhor quer que a gente faça. A ordem muitas vezes está invertida. Criamos expectativas sobre o que o Senhor deveria fazer, a resposta do Senhor, mas não paramos para pensar que nós é quem somos as criaturas. Foi o Senhor quem nos planejou e é o Senhor quem quer que a gente tome decisão de se envolver, de se alinhar, de se engajar, de descobrir que o Senhor colocou em nós dons específicos, que o Senhor nos fez parte desse corpo, que o Senhor nos permite pensar a respeito deste corpo, e que precisamos ver que existe um só Espírito, um só Deus, um só Salvador, que é Jesus Cristo. Ó Pai, ajuda-nos nesta difícil tarefa de compreender aquele que é diferente, de caminhar com aqueles que pensam diferente. Ajuda-nos, Pai, a ter unidade em tudo, mas permitir também liberdade naquilo que não é essencial. Que o amor nos una, que possamos então glorificar ao Senhor sendo igreja do Senhor Jesus, pregando aquilo que o Senhor espera que a gente pregue. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a fazer Tua vontade. Ajuda-nos a caminhar de acordo com o Teu querer. Que cada um de nós aqui nesta noite possa tomar, de fato, uma decisão que seja importante nesse relacionamento contigo. Como eu mesmo propus, eu quero pedir aqui, não apenas pela nossa igreja, mas quero pedir pelas nossas igrejas vizinhas, pela Igreja Batista de Cavalcante, o pastor Ivan. Que o Senhor abençoe aquela comunidade, a comunidade da Nova Aliança, o pastor Gilmar. O Senhor abençoe a Assembleia de Deus, o pastor Fábio e o pastor Manuel. O Senhor abençoe o Ministério Amor de Cristo. Abençoe a Igreja Metodista na Primavera, a Assembleia de Deus, a congregação cristã que existe lá. Que o Senhor abençoe as muitas comunidades onde tem sido pregado o Evangelho do Senhor aqui em Cavalcante, em Tomás Coelho. Queremos mesmo que o nome do Senhor cresça, Pai. Não estamos aqui para levantar a nossa teologia, o nosso posicionamento doutrinário. Queremos que as pessoas conheçam o Senhor Jesus, e essa é a nossa oração. Pedimos, ó Pai, até por aquelas comunidades que nem conhecemos, pastores que talvez sofram pelas dificuldades, liderança que lutam com recursos escassíssimos, projetos que fazem o bem a tanta gente, mas que talvez falte mão de obra. Ó Pai, oramos por eles também. Rogamos pelo reino do Senhor, para que o nome do Senhor seja engrandecido. Ajuda-nos, Pai, a fazer Tua vontade. Onde pisarmos, onde colocarmos o pé, existem tantas outras comunidades aqui em Cavalcante. Que o Senhor as abençoe, Pai. Abençoe a liderança, na forma dos pastores, dos demais líderes leigos. Que o Senhor os conduza, Pai. Que a gente possa ser bênção para aqueles que não conhecem o Evangelho do Senhor Jesus, mas para aqueles que conhecem também. Que estejamos prontos a estender a mão, a ajudar com aquilo que o Senhor tem nos dado. Ó Pai, ajuda-nos a viver como um só corpo em Cristo Jesus. Que o corpo não seja a denominação, mas que o corpo seja de fato o corpo de Cristo, onde Jesus é o cabeça.
Ajuda-nos a viver este evangelho difícil, complexo para nós. Não na boca de Jesus, mas complexo em nossa prática. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus que oramos. Amém.